Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 46. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 46. O tema da nossa mensagem hoje é: como estamos servindo ao Senhor? Por prazer ou por conveniência? E é engraçado que eu estava fazendo essa mensagem, eu falei, eu não vou salvar, vou imprimir, depois eu salvo. Apagou, sumiu a mensagem. Aí eu tive que fazer tudo de novo. Eu falei, uau, né? Então acredito que deve ser da vontade de Deus, né? Acho que tem alguma coisa aí querendo atrapalhar da gente estudar a palavra de Deus junto. Mas hoje para mim foi um culto diferente, né? Está sendo um culto diferente. Começou com esse estudo que sumiu. Aí o irmão Américo pediu para mim estar dirigindo os hinos. Até aí ok, porque lá no Santo Anieta eu dirijo os hinos e prego. Aí tinha um músico. Aí eu nunca dirigi música, o hino com música. Então você foi o primeiro, João, né? Então você não ficou bom, a culpa é do João. Mas é legal, eu vejo esses jovens atuando, né? O João, vi pequenininho, o Kaique, Felipe, Natan, né? O Brenda, eu vi pequeno, o Nicolas, né? E eu vejo todos eles engajados. O Daniel eu conheci o ano passado, né, Daniel? Ano retrasado. Mas é bom ver que você está enganjado também aí, ajudando. Irmãos, Mateus capítulo 24, versículo 46 diz assim: Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Quando eu ia me casar com minha esposa, nós estávamos alugando um salão lá de festa, que cabia os irmãos da igreja, alguns familiares. E aí a secretária nos deu um cartãozinho, né, de felicitações, de casamento, e tinha esse versículo. Acho que ela sabia que a gente era evangélico, não sei, e nós íamos nos casar e íamos mudar para Santo Anieta, nós íamos tomar conta lá do trabalho, e foi isso, nós casamos, ficamos 3 dias fora de Marília, e viemos já morar na igreja e trabalhar para o Senhor. Irmãos, como o Senhor vai nos encontrar quando Ele voltar? Não só na área ministerial, né, de pastorado, mas como servos de Cristo, como filhos de Deus, quando Jesus voltar sobre as nuvens para buscar a igreja, como Ele vai encontrar cada um de nós. Lembrando que a igreja não é o prédio, a igreja é toda aquela pessoa que entregou sua vida a Cristo e confia nele como Senhor e Salvador. É fácil servir a Deus? Não, não é fácil. Por isso que Jesus fala da porta estreita e da porta larga, do caminho largo. É difícil a gente passar por um lugar estreito, mas a gente consegue, né, ser bem-sucedido quando temos um alvo em servir ao Senhor. E a porta larga representa o que é o mundo. Não tem dificuldades no mundo. Tudo pode. Mas a Bíblia nos ensina que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Ao servo do Senhor, tem coisas que ele pode fazer, mas será que vale a pena? Será que como servo de Deus nós devemos fazer isso? Irmãos, nós temos altos e baixos, né? Às vezes tem as dificuldades do dia a dia. Só na minha casa parece que tem problema. Não, na casa do ímpio, na casa do salvo, tem problemas. Nesse mundo nós estamos sujeitos a tudo. Se nós abrirmos lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 10, o apóstolo Paulo, mesmo sofrendo aquele espinho na carne, ele tinha prazer em servir ao Senhor. Ele tinha prazer em fazer as coisas para Deus. No capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 7 até o versículo 10, olha o que diz lá. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 10. E para que não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Esse espinho na carne, alguns acreditam que é uma enfermidade nos olhos, que até uma igreja rejeitou Paulo, por causa estava muito feio, e aí alguns irmãos foram lá e cuidaram dele, da sua enfermidade, não tiveram nojo. E tem alguns versículos que Paulo fala, olha, com grandes letras vos escrevi. Então quando a pessoa está com a visão ruim, ele escreve grande. Sinceramente eu não sei, mas eu aposto que seria alguma coisa nos seus olhos. Alguns acreditam que era uma tentação, outros acreditam que era saudade de algum familiar. Sinceramente eu não sei.
Mas tinha alguma coisa que perturbava o apóstolo Paulo, que não deixava talvez ele ali em paz. E aí no versículo 8 ele diz assim: por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Muitas vezes nós oramos a Deus por determinado assunto, por determinado problema ou situação, e às vezes aos nossos olhos parece que Deus demora. Ou às vezes parece que Deus não quer, e muitas vezes nós oramos por alguma coisa que nós queremos, e Deus fala não. E aí o que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas fazem o quê? Deixam de servir a Deus. Não, Deus não deu o que eu quis, também não, né? E aí olha o que Paulo ouviu no versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta. Olha, você já é salvo, não vou tirar não. Você já é salvo. Então já te basta, a minha salvação te basta. Já pensou ouvirmos isso? E aí o que o apóstolo Paulo fez? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então Paulo sabia, mesmo levando o não de Deus, ele sabia que Deus estaria cuidando dele. Então ele falou: vou agradecer, eu tenho prazer em servir a Deus, porque eu sei que quando eu sou o quê? Fraco, aí aqui sou forte, porque Deus cuida de mim. Outro exemplo, irmãos, nós vemos do Senhor Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Jesus nos dá um exemplo da hora mais difícil da sua vida, em obediência ao Pai, servindo. Ele sabia que chegou a hora ali de ser crucificado, e na oração no Getsêmani, o que ele fala ali no capítulo 22, versículo 42? No versículo 41 diz que Jesus, se afastando por sua vez a cerca de um tiro de pedra, se ajoelhou e orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. E Jesus sabia que a vontade de Deus era que ele fosse para o Calvário, que ele morresse e ressuscitasse para nos salvar. E Jesus fez, cumpriu. No capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 1, a Bíblia ensina que Jesus, tendo amado os seus, ele amou até quando? Até o fim. Ora, antes das festas da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, irmãos, como estamos servindo a Deus? Por prazer ou por conveniência? É conveniente eu servir a Deus porque eu estou tendo um bom emprego, eu tenho amigos, eu tenho uma namorada, mas quando falta alguma coisa, será que eu vou continuar servindo a Deus? Ou quando eu ganho um não, será que eu vou continuar servindo a Deus? Ou quando as coisas não estão do jeito que me agrada, eu vou continuar servindo a Deus? Ou quando o pastor muda, eu vou continuar servindo a Deus? Tem muitas igrejas que quando o pastor não está, as pessoas faltam também. Vai vir outro pregador, eu não gosto do pregador. Eu não estou ligando, porque eu faço para Deus, eu não faço para o homem. Então eu já vi pessoas quando eu cheguei, e eu, Everton. Eu lembro daquela música, vai com Deus. Não tem problema. Fico contente? Não, não fico, porque eu vejo que a pessoa não está rejeitando o Everton, ela está rejeitando a palavra de Deus. Ela vai perder de aprender um pouquinho da palavra de Deus. É o Américo. Vai perder. É o Gilberto. É outro cara que vem não sei de onde aí, nem sei de onde é. Gente, se a gente coloca na cabeça, eu estou servindo a Deus, a pessoa que Deus colocar ali vai estar passando um recado de Deus para mim. E eu vou estar ouvindo a palavra do Senhor. Então, às vezes as pessoas reclamavam, falavam assim, nossa igreja vem pouquinhas pessoas. E Jesus ensina, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome ali, estou no meio dele.
Então eu fico feliz com 2, 3, com 1, como também fico feliz quando tem mais, quando estamos aqui. 10, 15, 20. Minha mãe é uma figurinha, né? Todo culto ela fala, né? Que ela vai só de domingo na nossa igreja, lá que ela mora longe. Hoje tivemos 10 pessoas, hoje tivemos 15 pessoas, hoje tivemos 7 pessoas. E ela vai contando. Ela, um dia Deus vai abençoar que mais pessoas vão vir. Eu falei, sim, mas nós devemos continuar servindo a Deus. Uma vez a pessoa falou assim, eu vou parar com o culto porque o movimento está fraco. Eu falei, tu é doido? É comércio para ter movimento assim e assim? Eu falei, olha, se você parar eu vou continuar. Se alguém quiser eu vou continuar. Né? E olha, irmãos, devemos continuar servindo ao Senhor. No Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 1 a 11, nós vamos ler esse texto hoje, nós vamos estar destrinchando essa passagem no capítulo 12 do Evangelho de João, que nós vamos ver aqui 3 pessoas da mesma família, cada uma numa posição. Capítulo 12, versículo 1 a 3, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara, dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Vamos analisar esses 3 versículos. Nos conta aqui que Jesus foi à casa de uma família, de amigos, né? Uma família que ele amava muito. Aí nós vemos o versículo 2. O Lázaro estava na onde? Sentado à mesa, fazendo companhia. Estava lá sentado com Jesus, esperando a comida chegar. A Marta estava cuidando da comida, fazendo ali, para lá e para cá. Irmãos, na igreja tem gente assim, que fica só sentado, esperando ser servido, né? Ver o que vai acontecer. Tem aquelas pessoas que não param, que vai para lá, para cá, vai para lá e para cá. E muitas vezes não é nem com coisas de Deus, né? Coisa da igreja, com outras coisas que ela está preocupada. E a terceira, Maria. A Maria, o versículo 3 diz que ela estava onde? Aos pés de Jesus, ungindo os pés de Jesus. Alguma tradução diz que era um bálsamo muito caro, né? A minha aqui diz que era uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso. Então era um perfume puro ali, caro. E ela colocou os pés de Jesus, ungia os pés de Jesus, enxugava ali com seus próprios cabelos. Por que Maria fez isso? Nós vamos saber mais para frente no nosso estudo hoje. Irmãos, se você virar a folha aí no capítulo 11 de João, versículos 1 e versículo 5, essa família era uma família muito amada pelo Senhor Jesus Cristo. Não que os outros não eram, mas eram aqueles amigos próximos ali do Senhor. E olha, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 1 do capítulo 11. Versículo 5, ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Então eram os amigos chegados, né? Chegados. E não fazia muitos dias que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Se você ler o capítulo 11 aí do Evangelho de João, você vai ver o que Jesus fez com Lázaro. No capítulo 11, quando eles chamaram Jesus, e Jesus demorou uns dias para ir, e Lázaro, que estava doente, acabou morrendo. No versículo 20 e 21, quando Jesus estava chegando àquela casa, a Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada,
em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Marta foi lá até Jesus na hora da aflição, e isso nos mostra fé. Embora no capítulo 12 ela estava correndo para lá e para cá, preparando a comida, né? A ceia lá. Aqui no capítulo 11, no momento de aflição, ela foi até o Senhor Jesus. E aí nós lemos que Maria ficou em casa esperando ali a hora de fazer o quê? Versículo 11. Deixa eu ver aqui. Versículo 28 do capítulo 11. Depois da conversa com Marta, a Marta se retirou e foi lá chamar a Maria, sua irmã, e disse em particular: o mestre chegou e te chama. E ouvindo ela, levantou-se depressa e foi ter com ele. E olha a posição de Maria, no versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés. Maria estava sempre aos pés de Cristo. Disse: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, a Maria nos mostra que ela sempre buscou servir ao Senhor, estar aos pés de Cristo. No capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versículo 38 a 42, Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, marca aí o capítulo 12 de João que nós vamos voltar, mas no capítulo 10, versículo 38 até o versículo 42, diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, o hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, para ouvir os seus ensinamentos. Marta se agitava de um lado e para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe que venha me ajudar-me. O Senhor respondeu: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A Maria, ela sempre buscou estar aos pés de Cristo. Marta, ela amava o Senhor também, ela queria servi-lo, mas ela buscava servi-lo com serviços, né, com outras coisas. Irmãos, às vezes a pessoa fica preocupada, né, fala assim: tem que chamar o Everton para almoçar, mas eu não sei o que ele come, o que ele vai comer. Eu falo: um arroz, feijão e um ovo, um pão com ovo, durinho, está de bom tamanho. Ai, que eu ia fazer um negócio, não, nem faz muita coisa, que eu sou meio enjoado, ainda mais para carne é difícil, né, e tem carne que eu como eu passo mal. Então, uma coisa fácil é um pão com ovo. Então cachorro quente, né? Acabou. Mas às vezes a pessoa quer agradar, né? Quer fazer um monte de coisa. Quem nunca comeu na casa da tia Maria, perdeu a época, né? Quando você ia almoçar na casa da tia Maria, ela fazia salada de repolho, salada de batata, salada de não sei o quê, e era bife, e era ovo, era arroz, era macarrão. Tinha um monte de coisa na casa da tia Maria, tadinha. Mas ela queria agradar a visita. E Marta era desse tipo. E Jesus falou: olha, pouca coisa é necessária. E o que a Maria escolheu, estar aos pés aqui ouvindo o ensinamento, isso não vai ser tirado dela. Irmãos, como estamos servindo ao Senhor? Por prazer ou por conveniência? No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1, eu pergunto: qual a melhor posição? Estar aos pés de Cristo ou preocupado com as coisas seculares? Em Tiago capítulo 3, versículo 1, muitas vezes nós vemos pessoas querendo fazer as coisas bonitas, né? Enfeitadas, às vezes a gente vê que é para se aparecer,
Tem gente que fala assim, não, eu quero só pregar. Se for para varrer a igreja, eu não vou, não. Gente, é uma honra a gente poder varrer a igreja, tirar o matinho da calçada. É uma alegria a gente poder fazer isso. Cuidar de onde Deus permitiu a gente estar lá para servir a Ele. Fazer para o Senhor e não para o homem. Quando não tem gente para fazer isso, beleza. Né? Sexta-feira eu e minha esposa acordamos 6 horas da manhã, 7h15 nós estávamos limpando a igreja, lavando a igreja, que amanhã nós vamos voltar com as crianças. E sozinho. Né? Mas por quê? Não temos muitas pessoas. As pessoas estavam em horário de trabalho. Não tinha quem nos ajudasse. Mas fizemos com maior alegria para o Senhor. E deu certo. 9h30 a gente já tinha acabado tudo. E ficou bom. Porque amanhã nós vamos começar com as crianças com a ajuda de Deus. Orem por isso também, pela nossa igreja, né? Para Deus levantar pessoas para estar trabalhando com as crianças com a gente. Mas olha, no capítulo 3 de Tiago, versículo 1, tem gente que gosta de fazer as coisas só para se aparecer. E não é assim. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, olha, o professor de escola dominical deve fazer as coisas com dedicação. Porque em Jeremias fala, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então a gente deve estudar, deve prestar atenção. Eu cuido das crianças, então você deve também ter muito cuidado. Né? Eu comecei fechando a janela da igreja e fui ajudando conforme foi sendo permitido. E antes de eu casar, uma das coisas que eu gostava de fazer era ficar no portão, para nenhuma criança fugir. Porque às vezes a criança queria sair correndo e era perigoso ser atropelado. E graças a Deus nunca ninguém escapou ali. Tinha umas 100 crianças na igreja, eu sabia quem era o tio e a tia que levava cada criança. Eu não deixava ele sair sem o tio chegar e estar junto lá. Irmãos, amava e amo poder ajudar a varrer, limpar. É uma alegria a gente poder cuidar, zelar por aquilo que Deus nos permitiu ter para prestar culto a Deus. Mas tem irmão que não faz. Olha, Colossenses 3:23, tudo que fores fazer, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não ao homem. E nós vamos receber o muito obrigado, vamos receber o galardão de Deus. Mas tem gente que só reclama, não vou fazer. Se exploda, ele vai dar conta dele para Deus. Que só reclama. A pessoa que só reclama nunca está contente com nada. Mas se você está feliz em fazer para Deus, faça o seu melhor. Cuidado, não quereis ser todos mestres, porque nós vamos dar maior juízo para Deus. O pai vai prestar conta do que ensinou para os filhos, a mãe, o professor. Eu creio nisso, as autoridades que a gente tem. Quando a gente ensina algo para alguém, se a gente ensina errado, é nosso dever corrigir e buscar ensinar o certo, porque uma hora Deus vai nos pedir contas. Em Hebreus, volte aí, Tiago, algumas folhas. Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz assim: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois eles velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Obedecer os pastores, obedecer os professores de escola dominical, obedecer às autoridades. Mas está errado. Olha, vai dar conta para Deus, fique em paz, Deus vai puxar a orelha. Mas devemos obedecer. Hoje meu chefe começou a querer me acusar de uma coisa que eu não fiz e não era culpa minha. E eu explicando, eu falei, olha, eu não vou discutir com você. Eu entreguei na mão de Deus, porque Ele é meu chefe. E se não estiver bom para mim, eu peço demissão e vou embora, acabou. Mas enquanto eu estiver debaixo da autoridade dEle, eu tenho que baixar a cabeça. E orar por Ele. Muitas vezes minha família orou e Deus foi mudando as coisas. Né? Mas por quê? Porque servimos a Deus. Estamos servindo a Deus, não somente dentro da igreja, mas no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa. E eu tento passar isso para os meus filhos. Eu falei da brincadeira que eu fiz com o Natan quinta-feira aqui,
E ele obedece, porque ele sabe que eu sou autoridade sobre ele, eu sou o pai dele. E ele sabe que eu faço as coisas com carinho, né? Mas ele obedece. Às vezes eu fico admirado, eu falo, poxa, eu queria ter um coração igual desse menino, disposto a obedecer, né? Irmãos, em João capítulo 3, versículo 30, quando nos humilhamos aos pés de Cristo e queremos aprender dele, servir a ele realmente, nós vamos ter esse sentimento que João Batista tinha no capítulo 3, versículo 30 do Evangelho de João. Quando nós nos humilhamos, é que nós reconhecemos que Jesus merece o melhor. Então nós vamos sentir prazer em fazer o nosso melhor para Ele. Sem se humilhar aos pés de Cristo, não adianta nada. Não adianta você ser pastor, não adianta você ser professor de escola dominical, não adianta se você não tem humildade em reconhecer que está fazendo para Deus. Se a pessoa só faz para se aparecer, uma hora vai cair a máscara. Uma hora ela vai perder, vai falar, poxa, não adianta mais. Mas por quê? Não estava fazendo para Deus. Irmãos, não é fácil. Mas quando nós fazemos para Deus, nós temos prazer em fazer para Deus. Por isso que eu perguntei no começo, como estamos servindo ao Senhor? Por prazer ou conveniência? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. João Batista, quando quiseram ali incitar uma competição, ele disse assim, convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. No capítulo 11 do Evangelho de João, vamos voltar lá, capítulo 11, eu acho que é 12, não é 11 não. Versículo 3. A Maria, ela ofereceu ali aos pés de Cristo algo de muito valor. É capítulo 12, versículo 11, tá? Capítulo 12, versículo 3, perdão. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Irmãos, ela ofereceu algo de muito valor a Jesus Cristo e ela ungiu os pés e enxugava com seus cabelos. Ela fez o serviço completo. E ela fez algo que ninguém fez, que ninguém pôde fazer, que era ungir Cristo, prepará-lo ali para a sua morte. E é engraçado, irmãos, que ela fez o que estava ao seu alcance. Muitas vezes a gente fala assim, se der eu vou na igreja. Se sobrar um dinheirinho, eu dou o meu dízimo, a minha oferta. Se ninguém quiser aqui na minha casa, eu dou na igreja para ver se alguém quer. A gente está colocando Deus como prioridade ou nós estamos dando a sobra para Deus? Se eu não tiver nada para fazer, eu vou lá na minha igreja ajudar. Nem vá. Uma vez um camarada falou, então nem venha, cara, porque se você não tem um coração disposto a ajudar, a fazer, não vem não que você vai me atrapalhar, eu prefiro fazer sozinho. E o que eu tenho que falar, eu falo logo na cara, irmão, eu não mando recado não. Eu tento ser agradável com todo mundo, tento ser amigo de todo mundo, mas eu prefiro falar o que eu tenho que falar para a pessoa do que eu ficar triste falando por trás dela. Então eu falo logo e também gosto que as pessoas chegam em mim e falam para mim também. Eu vou ouvir, né? E vou aceitar ou não vou aceitar também, acabou. Né? Ninguém é obrigado. Irmãos, muitas vezes nós somos tentados a desistir de servir a Deus. Quem nunca? Não, hoje está cansado, hoje está calor, hoje está não sei o quê. Ninguém faz, só tem eu naquela igreja, só eu. Quem nunca pensou isso? E aí, irmãos, a gente pensa assim também, eu já fui no sábado na igreja, por que eu vou no domingo? Eu já fui na quinta no culto, por que eu vou no sábado? Come só um dia na semana para você ver, você vai ficar fitness, né? E vai morrer de doença, porque vai ficar muito fraco o seu corpo. Em Hebreus 10, 25, ensina para a gente não deixar a nossa congregação, como é costume de alguns. Tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Qual dia? A volta de Cristo. Irmãos, em Lucas capítulo 17, versículo 10, muitas vezes nós somos tentados a pensar, eu não preciso ir hoje não, já fui outro dia. Mas olha, enquanto nós tivermos a liberdade de servir a Deus, nós precisamos aproveitar
para servir a Deus. O Renato fala demais às vezes, né? Mas ele falou uma coisa que é verdade. Se a gente tivesse mais tempo ali na frente da igreja, convidando, entregando folhetinho, ou com a porta aberta, mas aqui dentro, e as pessoas olhando, mais pessoas iam entrar na nossa igreja. E eu pensava, mentira, esse cara está doido, né? Ele gosta de... Sexta-feira, enquanto eu e André estávamos lavando a igreja, limpando lá, a porta estava aberta, o portão encostado, né? 3 pessoas apareceram, perguntando, pedindo oração, perguntando horário de culto, quando vir. Eu, uau! Então vale a pena ficar com a igreja mais tempo aberta. Mais pessoas vão passar, vão ver, talvez não vão entrar naquele dia, mas outro dia vai falar, opa, aquela igreja funciona. Porque às vezes a pessoa passa na segunda, vê fechado, passa na terça, vê fechado, passa na quarta, o dia inteiro fechado, só de noite vai abrir, mas a pessoa não passou mais naquele horário da noite. Ah, mas tem um horário na porta. Sim, mas, irmãos, nós temos preguiça de ler, não é? Dificilmente é o dia que a gente consegue ler tudo, até as letras miúdas das coisas. Então a gente vê a igreja e fala, tem gente que não pensa em procurar o horário ali, os dias. Então eu pensei, falei, é legal, acho que eu vou tentar ficar mais vezes a igreja aberta para conversar com as pessoas e entregar o folheto, porque a gente tenta fazer isso na rua. Só que às vezes a pessoa passa, vê fechar e fala, aquela igreja funciona? E é tão ruim isso, porque no começo mesmo ali, nosso, no Santa Anieta, a gente fazia culto de quarta, sábado e domingo. Aí a pessoa passava na segunda fechada, você quer dizer, quando passava, essa igreja funciona? Claro que funciona, nós estamos toda semana aqui, eu estou carpindo o quintal direto aqui, ninguém vê, né? Trabalharmos mais. Capítulo 17 de Lucas, versículo 10 diz o quê? Irmãos, não nos vangloriarmos de nada, né? Enquanto tivermos liberdade, devemos servir ao Senhor com toda a nossa força, porque somos seus servos, e a gente não faz mais do que a nossa obrigação, por amor a Ele. Assim também vós, depois que haverdes feito tudo quanto foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que devíamos fazer. Às vezes a gente se vangloria, eu fui na igreja a semana inteira, não faltei nenhum culto. Você não fez mais que sua obrigação, não é? Uma vez eu falei, né, para o meu pai, eu tirei 10, pai. Você não fez mais que sua obrigação, você não trabalha, só come, bebe, dorme, você tem que tirar 10 mesmo. Eu falei, poxa, só doeu lá dentro, né? Mas olha, é obrigação minha estudar, já que eu não trabalho, não fazia nada. Irmãos, Isaías 64:6 fala que as nossas obras é como trapo de imundícia. Às vezes o homem fala assim, eu dei dinheiro para construir isso aí. Você deu porque Deus te deu, senão você não ia dar. Deus te capacitou teu emprego, fazer isso aí. Eu ajudei fulano, porque Deus permitiu você ajudar, não é que você é bonzinho. Eu fiz, eu sou bom, né? Eu mereço uma paredinha no céu, as pessoas costumam dizer. Porque já ajudei tanta pessoa, eu posso ser bom aqui com o João, e eu virar a esquina e maltratar o Luiz. Olhar para um lado, ninguém está vendo. Adiantou a boa caridade que eu fiz aqui se eu maltratei o Luiz? Não. Eu consigo ser bom 100% todo dia? Não. Vai ter dia que eu vou acordar meio cabreiro. Vai ter dia que vai acontecer alguma coisa no trânsito e a gente vai ficar cabreiro. Agora mesmo, saindo de casa para vir para a igreja, eu escutei um grito, o cara atrás do outro carro correndo que nem doido, xingando o cara. E jogando o carro para fechar, e o cara fechando. Eu falei, isso aí não vai acabar bem, né? O ser humano é assim, tem dia que está bom, tem dia que está ruim. Então, pelas boas obras, ninguém consegue ser salvo. Por isso que Colossenses 3:23 ensina, tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tem gente que a gente vai fazer as coisas, a pessoa não vai falar nem obrigado. Mas se a gente fez para Deus, e a gente fez por causa da nossa obrigação de cristão, se eu achei essa caneta, não é minha, eu devo deixar ela no lugar. Mas eu precisava, não é sua. Ou se você conhece o dono, vai devolver. Quinta-feira mesmo pregando aqui, dando um exemplo, eu peguei a caneta, aí eu cheguei em casa e vi uma caneta igual em cima da mesa. Eu falei, Andréia do céu, eu levei a caneta da igreja. Ela não, era diferente, mas era branca da tampinha preta. Essa aqui é bica, aquela lá era de retroprojetor, e o Davi tinha usado,
e deixado lá onde eu ponho minha carteira, minha chave, minhas coisas lá em casa. Aí quando eu cheguei aqui hoje à noite, eu vi, eu falei, André, tá aqui, ó, não peguei não, tá aqui, né? Só mostrei e não levei, né? Porque eu falei, será que eu não levei? E eu não abri a caneta, eu não sabia que era Bic. Irmãos, voltando lá no capítulo 12 do Evangelho de João, a gente vai ver uma oposição dentro da casa. Tem oposição dentro de casa, família, igreja. Olha lá, capítulo 12, versículo 4. O versículo 3 diz que a Maria então pegou o perfume lá caro, passou nos pés de Jesus, enxugou com o cabelo, fez o que estava ali na sua oportunidade, na sua ocasião. Aí o Judas Iscariotes, no versículo 4, um dos discípulos que estava para traí-lo disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Sempre que a gente está fazendo alguma coisa, sempre vai ser um enviado de Satanás para tirar a nossa paz. Ah, o pastor que varreu a igreja, olha que lixo, que imundícia, por que não varreu direito? Às vezes a gente varre, irmãos, e dá um pé de vento e entra, e vai sujar. E se você está vendo que está sujo, por que não varre em vez de ficar xingando? Não é? Ah, mas você vai varrer aquela igreja sozinha, quantas vezes eu já ouvi isso? E lá o prédio é 150 metros. Eu falei, eu vou, porque precisa. E vai ter irmãos, vai ter criança que vai chegar, e eu preciso varrer. Minha esposa operada, não tinha como. Mas porque eu sou bom, sou super pastor? Não. É mais do que minha obrigação. Estar ali cuidando, zelando por aquilo que Deus nos deu, para trabalharmos para Ele. Irmãos, sempre que queremos fazer alguma coisa para Deus, pode parecer difícil, mas depois a gente vai ver que valeu a pena. Ou às vezes sempre vai aparecer alguém para tentar atrapalhar e querer usar desculpa para nos impedir, como Judas. Olha, por que jogou esse perfume no pé do Senhor? Podia vender e dar para os pobres o dinheiro, ajudar os outros. Por que você vai gastar tanto na sua igreja? Você podia comprar uma outra coisa para você. Mas olha, vai ajudar outras pessoas. Né? Teve um irmão que ficou sabendo que a gente vai começar amanhã. No domingo à noite ele falou, pastor, trouxe uma caixinha aqui de teta de nega, que é aqueles docinhos, né? Dá para dar um para cada um. E tem uns pinguinhos de leite aqui, olha, o lanche de amanhã está garantido. E a gente já tinha guardado um dinheiro para poder voltar a fazer isso aí. Deus preparou tudo. Irmãos, versículo 8. Versículo 6 diz assim, isto ele disse não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão. E tendo a bolsa, ele tirava o que se lançava dentro. Então tem gente que atrapalha, não é porque ela ia fazer melhor que você, é porque ela não faz nada e não quer que os outros façam. Assim é o coração humano, quando vê você fazendo alguma coisa, eu ia fazer, o cara fez na minha frente, né? E aí a pessoa não faz nada e quer atrapalhar quem faz. Nós temos que deixar para lá esse Sambalás e Tobias. Jesus falou que o que a gente deve fazer, a gente tem que fazer. Porque o versículo 8 nos mostra que o pobre, a gente pode ajudar sempre que a gente quiser, mas Jesus nem está sempre com ele. Então, na hora de servir a Deus, é hora de servir a Deus. A gente vai ter outro tempo para conversar, a gente vai ter outro tempo para fazer outras coisas, a gente vai ter outro tempo para ajudar outra pessoa, mas na hora de a gente prestar culto a Deus, a gente deve prestar culto a Deus. A hora da gente fazer a nossa oração, da hora de meditar na palavra, a gente tem que tirar essa... Porque a gente está servindo a Deus, por prazer, e não para... Não, vou ver aqui porque o pastor está vendo, então eu vou ler minha Bíblia, né? Não, você está se enganando. Eu vou começar a trabalhar direito porque meu chefe está vendo. Não, você tem que trabalhar porque é sua obrigação. Irmãos, Jesus não deixou barato. E o versículo 8 ele disse aqui, olha, os pobres você pode ajudar sempre que vocês quiserem. Mas a hora de servir a Deus, nós devemos servir a Deus. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim, Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10.
E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto estiver a oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da famílias da fé. Olha, eu sei que meu irmão está precisando de ajuda, olha, eu sei que meu irmão está limpando sozinho lá, por que eu não vou? Em vez de eu ficar aqui no celular, deitadão, no sofá. Olha, eu sei que precisa de ajuda em tal área nessa igreja, por que eu não vou fazer isso? Olha, eu sei que precisa de ajuda aqui o meu vizinho, por que eu não aproveito para ajudar e falar de Cristo para ele? Irmãos, olha, em Efésios 2:10, diz que as obras não nos salvam, porque nós somos criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. É nosso dever como cristão fazer o certo, fazer o que é bom. Mas a gente não deve colocar Deus em segundo lugar. O versículo 7 do capítulo 12, a Maria fez algo que ninguém pôde fazer, que foi ungir os pés de Cristo, prepará-lo ali para a sua morte, seu embalsamento. No livro de Marcos, capítulo 14, versículo 3, diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 3. Marcos 14, 3, diz assim: E estando ele em Betânia, reclinando a mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com precioso perfume de nardo, puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Versículo 6. Mas Jesus disse, porque os homens também começaram a impedir essa mulher de fazer isso. Jesus disse, versículo 6 do capítulo 14, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer o bem, mas a mim nem sempre me tendes. E ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Irmãos, olha, o que você tem que fazer para o Senhor, o que Deus colocou em suas mãos para fazer, você deve fazer com o melhor apreço, com toda a dedicação, com todo o seu amor, sem se importar com os outros. Ah, mas você vai gastar com isso? Ah, você vai perder o seu tempo? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. O que você tem que fazer para Deus, você tem que fazer sem se importar. E fazer para Deus de todo o coração, porque quem vai dar o crescimento é Deus. Às vezes a pessoa fala assim, como eu disse, não, mas eu gosto do pastor Gilberto. Não, mas eu gosto do Américo. Não, eu gosto do Everton. Não, não gosto de nenhum dos três, eu gosto do outro lá, não sei de onde. Então vai lá para não sei aonde, eu já falo logo, né? Mas irmãos, só somos usados por Deus. Ah, eu gosto da tia fulana. Não, eu gosto da tia Beltrana. Não, eu gosto do tio. Ensina que todo mundo é igual. Estamos aqui para servir ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? Deus. E aí o versículo 7 diz, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Deus é o importante. E desde quando eu estou no Santo Antonieta, eu falo para os irmãos, falo, olha, se você está aqui por causa do Everton, você pode virar e ir embora. Porque o Everton está aqui hoje, mas o Everton sabe falar sim, e o Everton também sabe falar não. Hoje o Everton está aqui, amanhã o Everton pode morrer. Hoje o Everton está servindo, mas amanhã ele pode cair, porque ele é um ser humano. Hoje o Everton está aqui, mas amanhã ele pode ir embora, se for da vontade de Deus, para outro lugar, e vai vir outra pessoa aqui, e a obra de Deus não vai parar, vai continuar, e você deve continuar servindo e amando a Deus. Então eu amo os irmãos Santo Anieta, eu amo os irmãos daqui, eu amo a Irmandade em Cristo, sinceramente. Só que eu falo, olha, não se apegue aos homens, se apegue a Deus. Porque quem te salvou foi Deus. Ah, mas
o fulano falou de Cristo para mim. Amém. Amém. Foi usado por Deus, eu agradeço a Deus, porque Deus colocou a tia Maria, quando eu tinha 12 anos, e ouvindo uma lição sobre Davi, eu entreguei minha vida a Cristo. Não era só a tia Maria, mas tinha a irmã Noêmia, que hoje já não está mais conosco. E depois fomos conhecendo outros irmãos. Mas olha, irmãos, nós devemos ter amor e respeito uns pelos outros. Mas saber, eu estou servindo a Deus por prazer ou conveniência? Não, por prazer. Eu estou com meus irmãos aqui por prazer, porque nós estamos em Cristo Jesus unidos. E não porque a igreja tem um monte de coisa, né? Versículo 9, lá do capítulo 12 do Evangelho de João, já estamos acabando, irmãos. Capítulo 12, versículo 9. Olha lá o que aconteceu, Evangelho de João 12, 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também porque para verem Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dos mortos. No capítulo 11, aí, versículos 43 a 47 de João, você vai ver Jesus ressuscitando Lázaro. Jesus fala, tire a pedra, mas Senhor, já faz 4 dias, está cheirando mal, tire a pedra. E Jesus fala, Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai lá, que nem uma múmia, e vão desenrolando, tirando as faixas, e Lázaro está são, está vivo. Então as pessoas ouviram ali que Jesus tinha salvado Lázaro, tinha ressuscitado Lázaro, e foram lá. Muitos querem ouvir a palavra de Deus, e acreditaram no Senhor Jesus como Salvador. E aí o versículo 10 e 11, para não faltar, e para nos mostrar que não adianta desanimar. Desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, sempre vai ter aqueles falsos religiosos, falsos santos. Por fora tem uma aparência, mas por dentro é pão bolorento, que só serve para tentar desanimar. E a gente tem que tirar fora isso. Tirar fora. Às vezes quando a pessoa vem com má notícia ou com pessimismo, fala, olha, não vem não, a vida já é tão difícil. A gente tem que agradecer a Deus e seguir em frente. Agora, se você quer falar coisa ruim, procura outro ouvido, que o meu não quer não. Não me interessa, sinceramente. Ah, beleza, mas o que você fez para ajudar a situação? O que você fez para arrumar? Não, não fiz nada, então você só está reclamando e vai adiantar? Nós temos que achar uma solução, biblicamente. Acabou. Capítulo 12, versículo 10. Mas os principais sacerdotes resolveram fazer o quê? Além de querer matar Jesus, eles queriam matar agora o Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus, vendo que Jesus não era um charlatão, que nem eles falavam, mas que Jesus curava, Jesus salvava, Jesus trazia vida de volta. E eles não acreditavam nisso. E não queriam que as pessoas não acreditassem. Irmãos, tem gente que não serve a Deus, que não faz nada e quer te atrapalhar de fazer. Então essas pessoas é atraso de vida, sai fora delas. Sai fora. Busque servir ao Senhor. Aqui nos dá um retrato, versículos 10 e 11, de pessoas dos dias de hoje, que não servem a Deus, mas querem perturbar, querem desanimar quem serve a Deus. E até persegue. Sabe por quê? Estão cegos espiritualmente. Estão cegos e não estão vendo a mão de Deus na hora que a mão descer. Capítulo 12 aí, versículos 39, Jesus diz aí no Evangelho de João, 12, 39 e 40. Por isso não podiam crer, porque Isaías diz, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que vendo não vejam e com os olhos não entendam, com o coração não se convertam e sejam salvos por mim. Olha, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Irmãos, tem cegos guiando outros cegos.
E muitas vezes a gente deixa de ser cego, se faz de cego. E tem gente assim, né? Tem gente assim. Semana passada mesmo eu conheci uma pessoa, né? E a pessoa só instigava, só querendo instigar para ver se eu brigava com o meu irmão. E inventando conversa, né? Falava que meu irmão batia em mim, né? E querendo que eu provasse que meu irmão não batia. Eu falei, não, ele bate até hoje. Eu nem vejo meu irmão, falar a verdade para vocês. Eu estava vendo aquele domingo. Não, mas ele falou, e aí, você vai deixar quieto? Eu falei, vou, não me interessa, eu vou. Ah, mas você batia nele também quando era criança? Batia, todos os irmãos brigam quando é criança. Quem nunca brigou com o irmão? E hoje faz anos que a gente não briga, então... Mas tem gente que parece um capetinha, né? Só para infernizar a vida, né? Eu falei, meu, esse cara quer que eu brigue com o meu irmão aqui no meio, para a gente ser o palhaço da turma, né? Ali da festa. Aí ele falou pro meu irmão, seu irmão é sossegadão, né? Eu falei, graças a Deus por isso. Irmãos, olha, as pessoas estão cegas espiritualmente, não querem servir e não querem deixar você servir. E a gente precisa estar 2 passos à frente do inimigo. Estar atentos. Olha, o pecado, o egoísmo nos faz enxergar só o nosso eu. Só comigo acontece, só eu que sei fazer, só eu que sou bom. E não é assim que a vida ensina, não é assim que as coisas funcionam. Quando eu comecei a fazer bico de eletricista, ninguém me indicava. E eu via aquele monte de eletricista e falava, gente, eu estou no mar, tem muita gente, não vai ter pessoas para mim. E aí, hoje, tem muitas pessoas que não abrem mão de mim. E como tem gente que não me conhece, vai atrás de outro. E eu vejo os colegas que eu fiz, eu falo, poxa, legal, o cara está trabalhando. E eu pego só chuveiro, tomadinha, né? Quando aparece uma obra grande, eu falo, liga para fulano de tal, né? Que eu não posso fazer isso. Quando o pastor Gilberto veio para Marília trabalhar, o pastor Vinícius, da outra igreja batista lá, ele falou, não, vem sim, Marília é grande, tem espaço para todo mundo. Quando eu mudei para Santa Antonieta, a igrejinha lá, um quarteirão para baixo, meio quarteirão, tem mais 4, 5 igrejas, outras igrejas, nossa, uma igreja em cima da outra. Ainda bem que está longe, né? Da nossa. Eu falei, não, tem espaço para todo mundo. O negócio é trabalhar para Deus. Se a pessoa estiver ouvindo a palavra ser salva por Cristo, amém. Nós devemos servir ao Senhor por prazer e não por conveniência. Não, eu vou ficar aqui porque aqui não tem ninguém, então é melhor para mim. Então vamos trabalhar, vamos colher os frutos. E não pensar, olha, só eu tenho que fazer isso, só eu mereço, ou atrapalhar os outros. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, a amá-lo, a servi-lo por prazer e não por conveniência, a fazermos a melhor escolha, estarmos aos pés de Cristo para servi-lo através da sua palavra. Amém?